Fala, dentista, tudo bem? Aqui é Tiago Pastor, sou fundador, junto com a doutora Juliérica, do projeto Odonto Outliers, que tem como objetivo empoderar dentistas com conhecimento de gestão e marketing. Hoje a gente vai falar sobre o impacto do mundo digital nos consultórios tradicionais, né? E é um prazer estar com você aqui. Espero que seja um momento muito importante na sua vida e que a gente venha trazer um conhecimento legal para que você venha mudar a forma de fazer as coisas no seu consultório. Fala, dentista, sou a doutora Juliérica, fundadora do Odonto Outliers, junto com o doutor Tiago Pastor. E é um prazer estar aqui conversando um pouquinho com vocês sobre o impacto do mundo digital. Vamos lá, doutor Tiago? Muito bem. A gente tem uma pautinha aqui que a gente deve seguir, né, para facilitar o nosso trabalho, mas eu já vou pedir para você que está assistindo no YouTube que você se inscreva no nosso canal, porque a gente está produzindo um conteúdo muito bacana, tá? O canal Odonto Outliers você já deve saber, porque você está acompanhando aqui, mas é importante que você acione as notificações para que você saiba a hora que a gente vai colocar o conteúdo, né? Bom, eu gosto muito de começar as lives tentando conceituar o título, né? Porque quando a gente fala de impacto no mundo digital nos consultórios tradicionais. Mas eu acho que eu vou conceituar primeiro, não sei se de repente a doutora Juliana quer conceituar antes de mim, o que é um consultório tradicional, né? Eu acho que o consultório tradicional é aquele consultório que durante o processo de atendimento, ele faz tudo muito como antigamente se fazia. Ou seja, recebe o paciente, normalmente esse paciente vem de indicação, ou vem, de repente, até por uma pesquisa na rede social, enfim. Mas você chega lá, tem uma consulta, essa consulta, ela é uma consulta normal, ou seja, você faz ali aquela avaliação tradicional do paciente, esse paciente vai para casa com uma indicação de um plano de tratamento, né? E tudo fica muito ali no telefone, o paciente normalmente é o cara que é o reativo, ou seja, aquele cara que pega o telefone para entrar em contato, e fica por isso, né? Às vezes o dentista dá uma ligada, eu acho que o consultório tradicional, e aí faz profilaxia, faz aqueles tratamentos tradicionais, independente até de você ser um especialista. Não É sei se bom enfatizar, você quer acrescentar alguma coisa. é bom enfatizar também que a maioria também dos consultórios tradicionais não trabalham com sistema de agendamento, sistema de controle de estoque, para facilitar o processo durante do gerenciamento do consultório. Então, muitos ainda trabalham com agenda, anotações em agenda, que ali se perde, enfim. Então, isso também faz parte de um consultório tradicional. Entendi. Muito bem. Quando a gente, novamente conceituando, né, quando a gente fala de impacto, né, o impacto do mundo digital, o impacto eu entendo como um impacto bom e um impacto ruim, né? Eu acho que o mundo digital que a gente fala aqui, que é o mundo digital, é o que a gente vive no dia a dia, a internet, o Spotify, o YouTube, tudo isso que a gente tem hoje, tem o celular, o mobile, isso aqui é o mundo digital. A gente não está falando exclusivamente de odontologia digital, né? Mas eu entendo que tem impactos bons e impactos ruins. Você tem que saber lidar com os impactos, né? Você sair de um mundo tradicional para um mundo 100% digital traz para a gente uma realidade diferente daquela que era do tradicional, né? E quando a gente fala de impacto, é muito comum a gente escutar aquela frase célebre, aquela palavrinha célebre que é disrupção, né? A disrupção é um momento que você consegue dar uma virada em determinado mercado. Tenta explicar para a gente um pouquinho aí o que você acha que é disrupção, doutora Juliana. Então, eu acho que a disrupção é uma quebra naquele tipo de processo que era feito antigamente para um novo tipo de processo, tá? No caso, o processo digital. Então, eu acredito que a disrupção seja isso, essa quebra do tradicional para o digital. É isso mesmo. Vamos trazer isso pro nosso dia a dia, né? O dia a dia do consultório. Então, quando o seu paciente começa a preferir falar no WhatsApp,
do que falar no telefone com a sua secretária, é um momento de disrupção na comunicação, né? Por mais que isso possa parecer, inclusive a via é a mesma, né? Você apenas troca voz por letras, né? Por mensageiros, mas você acaba tendo um tipo de interação diferente que quebra aquela forma tradicional. Não é incomum hoje o paciente preferir falar no WhatsApp, né? Inclusive, eu Exemplo, né? tenho, inclusive, eu tenho um paciente que ele não atende celular. E quando ele iniciou o tratamento comigo, ele logo avisou para mim, avisou para minha secretária, que quando a gente fosse tentar falar com ele de alguma forma, não era para ligar, porque ele não iria atender. Ele só, ele só responde pelo WhatsApp. Muito E, interessante, né? Porque e eu entendo isso como um impacto bom, viu? Porque você, com o WhatsApp, você não interrompe ninguém. sim, Assim, o WhatsApp interrompe muito a gente se a gente não souber usar, né? Mas é legal, porque você manda uma mensagem e a pessoa responde quando pode, né? Você não está sendo intrusivo. E eu acho que ajuda o paciente a te dar atenção no momento que realmente para ele faz sentido. e facilita muito também na questão de agendamento, por exemplo, alguns sistemas, você manda um SMS para o paciente e o paciente respondendo aquele SMS, se pode confirmar a consulta, automaticamente ele confirma no sistema, sem que a secretária tenha o trabalho de entrar em contato com o paciente para poder confirmar a consulta. Então, isso facilita bastante para quem usa esse tipo de sistema para confirmação de paciente também. Isso é um momento disruptivo, porque você começa a usar a tecnologia digital, todas os benesses que ela traz junto, para poder substituir funções de sua secretária que, de fato, o computador e o digital eles vão realizar isso de maneira muito mais eficiente, né, do que a sua secretária. Você passa a converter a sua secretária com um outro tipo de colaborador, né? Não é aquela pessoa que está ali, está atendendo o telefone, simplesmente respondendo mensagens e tudo mais. Não, ela passa a ser uma agente muito importante. Inclusive, eu acho que dentro do consultório, quando a gente fala assim, quando a pessoa entra normalmente no consultório, o primeiro impacto é o ambiente, mas o segundo impacto é a sua recepcionista, é a sua secretária, né? E eu acho que isso é disruptivo porque você passa a transformar a sua secretária, já que você tem todos esses recursos digitais automáticos, que são muito eficientes, você passa a transformar a sua secretária em uma outra coisa que você quiser. Você quer converter ela numa vendedora, quer converter ela numa recepcionista de fato, uma hostess, né, do seu consultório, uma pessoa que recebe, vai ficar passa mais tempo conversando com o paciente para poder sensibilizar para um outro procedimento, ou até mesmo dar uma palavra de conforto para esse paciente, né? Então, eu acho que há um momento de disrupção, sim, inclusive, na função da sua secretária. É isso mesmo. Certíssimo. Então, é isso que é legal. Então, lembrando que são impactos bons e ruins, né? Agora, qual seria um impacto ruim para um consultório tradicional? Você consegue lembrar aí de alguma coisa, doutora? Deixa eu ver, um impacto ruim. Um impacto ruim. Deixa eu ver. Será que o fato do paciente conseguir ter acesso a vários outros profissionais através do Instagram é um impacto ruim? Então, não sei se isso eu considero um impacto ruim, porque, assim, são tão poucas pessoas que fazem um bom trabalho nas redes sociais que eu não sei se isso chega a ser um impacto ruim, né? Mas para um consultório tradicional, talvez, né? Já para um Um consultório profissional que tem tradicional, um raciocínio mais antigo, né? Mais tradicional, né? que, tipo assim, que não chega a, a realizar nada de mundo digital, realmente é um impacto muito ruim para esse tipo de profissional. Porque, como a gente sempre diz nas nossas palestras, enfim, que a gente fala que esteja onde seu paciente está. Inclusive, hoje, eu estava no trânsito e aí eu parei no sinal, tinha uma moto,
Aí tinha o rapaz e a moça atrás. E a moça de trás estava no celular, no sinal, no meio da rua. Né? Então, já não tem hora nem lugar, enfim, a todo momento as pessoas estão já no mundo digital. Elas não olham mais por onde praticamente elas estão passando, elas estão diretamente no celular, pesquisando, buscando algo, enfim. Entendi. Então eu acho que isso realmente impacta nos consultórios tradicionais, porque por não estarem no mundo digital. Se a gente for observar a jornada do nosso cliente, né, passo a passo, o seu paciente primeiro toma uma consciência de que ele tem uma necessidade, depois ele começa a estudar essa necessidade, depois ele começa a pensar que realmente ele precisa causar ou resolver aquela necessidade, depois ele toma a decisão de ir até uma pessoa para resolver essa necessidade, né? É o que a gente chama é a jornada do cliente, mas que a gente pode chamar também de funil de vendas do consultório, né? Só que aí, o que acontece? Muitos deles, a maioria deles, eles não sabem que precisam. Então, não, mas independente dele saber ou não, ele tem uma jornada, né? Quando ele sabe, ele vai passar por essa jornada. Se ele não sabe, em algum momento ele vai saber, né? sim. E o mundo digital, ele veio para cada etapa dessa jornada como um disruptor mesmo. Porque antigamente, como é que o paciente tomava a decisão de ir até o seu consultório? Ou era uma indicação, ele via nas listas amarelas. E normalmente quem estava na lista amarela era quem podia pagar, né? Então, assim, na primeira etapa do funil, você tinha que estar lá na lista amarela. Você tinha que ter custo para isso. E era caro para Dedéu, né? Mas aquele paciente que não tinha a noção de que precisava, como você falou, talvez ele nem entrasse num funil de vendas porque ele não tomou consciência que ele precisava, né? Não é à toa que o Brasil é cheio de cariado, não é, né? Muitos desdentados, porque as pessoas não tinham acesso à informação. E um impacto muito positivo disso, do mundo digital, é que a gente consegue alcançar essas pessoas que não sabem que precisam, que a gente precisa despertar, né, nelas, que elas precisam buscar um tratamento. Então, a gente consegue atingir esse público somente no mundo digital. E na verdade, hoje a gente até tem outras vias, né, sem ser digital. Mas já que a gente está falando de digital, é muito mais fácil no digital, né? Porque o que acontecia antes? As pessoas normalmente buscavam o dentista quando ou era a indicação, né? Ou elas estavam sentindo dor. E a necessidade, né? Que é a necessidade. Que de fato era quando elas tinham alguma necessidade, tá? E hoje a gente pode mostrar de fato despertar o interesse delas ou despertar de fato que realmente elas estão precisando de um certo tratamento. É isso mesmo. E seguindo no funil, né? Quando você consegue despertar que ela precisa, ela tem toda uma etapa de descobrir que existe essa necessidade, como você falou, né? Mas também tem uma etapa dela estudar essa necessidade. Hoje está mais fácil. O poder está na mão do cliente, né? Ele pesquisa antes. Essa é a segunda etapa de um funil de vendas. Ela pesquisa antes. E de uma forma muito eficiente, você consegue gerar necessidade nesse paciente, nesse cliente, e também ensinar ele o que significa aquela necessidade. Né? Às vezes até gerar desejo naquele paciente. E o mundo digital facilita muito isso, seja através de um vídeo, como a gente está fazendo agora, né? Um post no Instagram, ou até mesmo uma mensagem de WhatsApp para um paciente que já está dentro da sua lista de clientes. Justamente. Então, no caso, a gente consegue, além de despertar, a gente consegue tirar muitas dúvidas através das redes sociais do que a gente ia ter que tirar no consultório, tá? Então, aí, o nosso paciente ele já vem altamente estudado, né? Para quando ele chega, normalmente quando ele chega no consultório, ele já sabe o que ele quer, porque ele já buscou, já pesquisou, já tirou dúvida, tudo na internet.
E quando ele chega, normalmente ele já chega sabendo o que ele quer. Porque ele já percorreu toda essa jornada, né? E durante essa jornada, se você for um dentista não tradicional, você tiver uma empresa, um consultório não tradicional, você está ligado 100% que o digital ele consegue fazer com que você capture esse paciente de uma maneira muito eficiente, né? Uma etapa mais intermediária do funil, por exemplo, você consegue fazer com que o paciente tome uma iniciativa de pelo menos ir conversar com você numa rede social. Antigamente você não tinha isso, você pegava o telefone, ligava, às vezes o telefone nem funcionava, não tinha secretária, às vezes, do dentista, né? Então você vai lá na rede social e manda uma mensagem. Você está no Instagram, manda uma mensagem, está no Facebook, manda uma mensagem. Aliás, isso é uma coisa muito importante aí, até é bom lembrar, que tem muita gente que abre a rede social, né, e acaba, muito profissional, e acaba não acompanhando, acaba simplesmente posta e não responde mensagens, né? Esse momento de conexão, né, de contato com o paciente, ele é importantíssimo. É como se você É extremamente importante, porque tem pacientes, às vezes, que vêm perguntar para você um tratamento, e se você não souber conversar com ele, você acaba perdendo ele. E muitas das vezes você consegue converter ele e trazer ele para fazer uma consulta com você. Então, às vezes, o paciente ele entra para falar com você porque ele quer tirar uma dúvida de um determinado tratamento. Mas tem paciente que já vem para querer como eu faço para marcar uma consulta. Então, para nós, é óbvio. Como é que ele vai marcar uma consulta? Liga e marca, né? Mas, enfim, a maioria dos meus pacientes que vêm pela rede social, eles já chegam assim, como eu faço para marcar uma consulta? Então, imaginem se eu não responder, se eu não souber conversar com eles ali, eu perco esse paciente. Eu perco e ele vai para outro que dá atenção para ele. É isso mesmo. E ainda naquela linha de automatização, né, do digital substituindo funções antigas da secretária, você pode colocar no seu site, por exemplo, agendamento online. Você pode colocar no seu site um chatbot, por exemplo, para poder conversar com o seu... Um link do WhatsApp lá para chegar no celular. Colocar no seu site WhatsApp, na sua rede social WhatsApp, responder de preferência, né? Então, assim, não adianta você também ter redes sociais e sites se você também não automatiza o processo. O mundo digital veio para facilitar isso. Aliás, eu estava estudando, inclusive, ontem sobre chatbot, né? E hoje a gente tem visto que a inteligência artificial tem facilitado muito o trabalho. Já existem ferramentas ótimas e até com um preço muito barato que facilitam exatamente isso. Às vezes o paciente quer saber o endereço só. Aí pega o telefone, liga para você, às vezes não consegue falar. E quando consegue falar, sua secretária gasta um tempo danado para dizer endereço tal, né? Se tiver lá no teu site, se tiver um chat, se tiver uma coisa que seja mais fácil para ele fazer, com certeza ele vai fazer. E eu tive dando uma olhadinha nas redes sociais, no Google, por exemplo, no Google Meu Negócio da Odonto Diagnósticos recente, simplesmente foram 180 buscas no mês de outubro através do Google Maps. Então, a pessoa ela não está mais querendo perguntar. A pessoa que é mais resolvida, ela vai no digital, vai em cima daquilo que é mais fácil para ela. Então, se tem um chat, se tem um... eu quero saber onde é, cara. Vou lá no Google Maps, eu já sei, eu coloco uma rota. Quer dizer, quanto que o mundo digital facilitou a vida, né? E aí, até esse paciente chegar no seu consultório, ele pegar o telefone e ligar para você, se você não tiver no digital, dificilmente você vai converter. Isso é um ciclo, né? E como eu falei, uma jornada do cliente. Até quando ele chega no momento que ele toma a decisão que ele vai no dentista e ele escolhe você precisa de uma presença digital muito forte para que você consiga converter esse cara. E eu vejo muitas clínicas que são bem ligadas, né? Elas não estão nem mais atendendo telefone, que nem o seu paciente aqui. Atendendo pelo telefone. Elas têm um atendimento automático de WhatsApp que já vai agenda a paciente naquele momento que for conveniente. É engraçado que tem paciente que agradece na rede social, fala assim, nossa, muito obrigado por você ter respondido, porque a maioria das pessoas não respondem. Ou seja, o que adianta ter rede social se não responde? Não é verdade?
É isso aí. E depois que o paciente passa toda a jornada até você converter ele, ainda tem o digital também nos processos odontológicos, que é o que a gente chama de fato de odontologia digital. Um escaneamento intraoral, né? Uma tomografia, um desenho de prótese, né? O CAD/CAM de maneira geral. Quer dizer, Uma câmera intraoral. a câmera intraoral, né? O digital ele vem mudando, ele vem transformando, realmente causando uma disrupção em todas as etapas da jornada do cliente, inclusive também na fidelização desse cliente, porque se você tem um robô que vai fazer o contato com esse paciente daqui a 3 meses, depois que ele marcou a consulta, ele vai lembrar que você está lá, né? A sua secretária não precisa necessariamente ficar lá na agendinha. Meu Deus, eu preciso ligar para o paciente XYZ. Os sistemas digitais já facilitam isso, né? Então, são impactos assim que são profundos. A odontologia está se transformando. Na verdade, o mundo inteiro está se transformando, mas a gente está falando de odontologia, né? E a odontologia, ela mudou, assim, acho que de um ano para trás, para frente agora, ela mudou vertiginosamente e tem muita gente que não entendeu e continua tendo um consultório tradicional, né? E o que que a gente percebe nisso, né? Que são a maioria dos profissionais antigos que ainda não se atentaram, ou não sei se ainda não se atentaram, ou não estão dispostos a se transformarem, né? E mudarem o mindset, que a gente precisa muito disso, né? Para poder entrar nesse mundo digital. Sair do Então, Mindset e ir para o Mind 10, né? Como diz o nosso amigo Ricardo Jordão. Então, se eles não se atentarem a isso, realmente vão sair do mercado, tá? Cedo ou tarde vão. E o que acontece? Muitos profissionais bons mesmo, enfim, na época que eu fazia graduação ainda, que eu vejo assim que estão se apagando. E os que estão saindo da faculdade agora, eles estão assim crescendo rapidamente, né? Porque eles já estão num outro mundo, né? Estão se adaptando a esse novo mundo, talvez mais rápido. Então, eu acho que se essas pessoas antigas, os colegas dentistas antigos, não se atentarem, realmente eles vão ficar fora do mercado. E o digital ele tem esse impacto que eu chamo até de um impacto neutro, sabe? Porque é bom para um e ruim para o outro. Durante muito tempo, a experiência do profissional era uma coisa que era levada muito a sério e era até tomada de decisão mesmo do paciente. Só que tem um detalhe: a experiência ela é suprimida, na maioria das vezes, pela tecnologia. Às vezes você tem ali uma tecnologia que consegue, com inteligência artificial, fazer tudo aquilo que um bom profissional faz sem precisar à mão desse bom profissional, né? E aí a distância entre um cara novo que está ligado no digital, que está ligado nessas mídias, que está ligado nas automatizações, para um cara super experiente que faz muito bem o procedimento da odontologia em si, fica menor, porque esse cara inexperiente vai pegar a ferramenta do digital e vai transformar aquilo ali numa coisa como vantagem competitiva para ele, né? Então é importante que esse cara mais tradicional ele entenda que existe uma mudança acontecendo e a gente não está falando só dos procedimentos odontológicos, a gente não está falando da parte técnica, a gente está falando do comportamento do consumidor, a gente está falando da jornada do consumidor até o consultório, a gente está falando, sim, dos métodos tradicionais de fazer a odontologia, né, que também estão sendo transformados, né, e que essa grande transformação, ela caiu como uma luva nos moleque novo, entendeu? Esses caras, eles estão sabendo conversar com os pacientes de maneira mais eficiente. Os caras estão sabendo lidar com as mídias de forma mais eficiente. E aí a gente vê muito profissional reclamando que a odontologia não está legal, mas não está legal porque o cara não evoluiu, né? Então, as coisas elas precisam ser pensadas. A odontologia precisa evoluir não só na tecnologia em si, mas também no raciocínio, na gestão e nos processos dentro do consultório. Independente de ser um processo E a gente sabe que todo esse geral. processo, e a gente sabe que todo esse processo, ele não é fácil, ele cansa, ele suga a gente, porque a gente precisa aprender um novo mundo,
E a gente precisa estar preparado, tirar um tempo para fazer isso, né? Tirar um tempo da nossa rotina, deixar de fazer algumas coisas para poder estar aprendendo isso aí. Porque é o momento de aprender, vai existir um momento de aprender, vai existir um momento de você botar em prática, e depois que você coloca em prática, com o tempo que você recebe os frutos, né, no caso. Então, é um processo que é simples, mas não é fácil. É diferente. É diferente porque muita gente está no mundo analógico ainda, né? Eu que sou um cara extremamente tecnológico, eu tenho ainda muita dificuldade para entender e essa dinâmica dessa geração diferente que tem aí, né? E vem uma molecada, e eu não estou falando de concorrência na odontologia, estou falando mesmo do paciente, com uma mentalidade completamente diferente do que a gente tem hoje. O mundo está evoluindo muito rápido e o digital contribuiu muito para isso. Agora, como é que esse consultório tradicional, esse profissional tradicional, consegue evitar esses impactos, né? Consegue não evitar, né? Porque também você pode aproveitar o impacto positivo para transformar isso num diferencial competitivo para você. Mas como é que esse profissional deve evitar que os impactos negativos destruam o modelo de negócio dele? Eu acho, primeiramente, eu já até falei aqui, mas é a questão da mudança do mindset mesmo. Para mais de 8 ou mais de 10. Seja Sair o do número, 7 para o 10, né? Sair do 7 para o 10. seja o número que for, mas ele precisa trabalhar isso, tá? E essa mudança, ela não é fácil. A gente bate cabeça, a gente acha que sempre que não é o momento, não é o momento, e a gente procrastina aquele negócio porque não é fácil. A gente tenta procrastinar uma coisa que precisa ser feita e que se a gente não fizer lá na frente, a gente vai sofrer com isso. Então, de fato, é a questão da mudança do mindset mesmo. Eu tenho uma dica assim, mais agressiva, tá? Eu simplesmente digo para você destruir o seu modelo de negócio. Se você tem um consultório tradicional, a gente descreveu aqui que seria na nossa cabeça um consultório tradicional, cara, destrói teu modelo de negócio, sabe? Encontra teu propósito de vida, traz esse propósito de vida para dentro do teu negócio, atende as pessoas que realmente vão ser sensibilizadas com esse teu propósito de vida e faz um branding, faz uma autoridade, entende? Faz o teu paciente entender que você é uma autoridade em um determinado assunto. Para ele chegar nesse ponto, ele vai ter que mudar o mindset dele. Não, ele vai ter que mudar, definitivamente ele vai ter que fazer isso. Para ele chegar a destruir tudo e Quebrar fazer. a ponte, se ele não quebrar a ponte desse consultório tradicional, dificilmente ele vai mudar o jeito de fazer as coisas. Eu ainda vou dizer uma coisa aqui, sabe? Eu acho que a gente também não pode ficar falando só sobre consultório, porque existem várias formas de você monetizar a odontologia hoje. Você pode desenvolver um aplicativo, né? Sim. O digital está aí. Você pode, de repente, atender um tipo de público completamente diferente, né? Eu brinco nas nossas masterclass, né, nos nossos cursos, que às vezes você pode, sei lá, vender tratamento para surfista, né? Então, e existem vários nichos, homossexuais, idosos. O Brasil está se tornando um país idoso, né? E por que você não pode se especializar nisso? Então, tudo isso urge como uma necessidade, e eu acho que destruir o seu modelo de negócio atual, aquele modelo tradicional, você atende quem vem, sabe? Tenta cobrar o mais barato possível para você não perder o paciente, e tem que ser substituído por modelos mais modernos. E aí você, naturalmente, tem que estudar isso para fazer a coisa acontecer. E deixar de usar a rede social só para postar foto de família, postar foto de que viajou, né? Porque a rede social, ela virou um comércio, né? Faz parte. As pessoas estão lá, a maioria estão lá, que elas ganham dinheiro de alguma forma ali, tá? Então, tentar transformar essas redes sociais de uma forma que você possa se vender, não se vender, né? Vender os seus serviços. É isso mesmo. Agora, eu gosto muito de mostrar sempre as nossas nossas perguntas poderosas para que você tome ciência do que você precisa fazer para dar o próximo passo, né? Eu gosto sempre dessas perguntas, porque eu acho que isso gera ação,
E se não gerar ação, meu irmão, levanta a bunda da cadeira e faz, viu? Por favor. Ó, você tem um consultório tradicional? Se tem, tenta descrever o teu consultório, tenta entender por que ele é tradicional. Sabe? Lista as 3 coisas que você já foi impactado pelo mundo digital. Eu tenho certeza absoluta que você já sente, sabe? Quais são as 3 próximas ações que você vai fazer amanhã para entrar definitivamente nesse mundo digital? Né? Não é pergunta, né? É quase uma, uma obrigação, uma ação que você tem que tomar. E quais são os 3 parceiros que vão te ajudar nessa jornada em direção ao digital? Eu acho que faz muito sentido, né, a gente fazer essas perguntas para que você consiga tomar uma ação. Bom, eu acho que a gente esgotou o tema. Estamos no final da nossa live fake, né? Que ela está gravada, não teve jeito, a gente teve que gravar. Eu acho que o digital está aí, não tem como mudar a realidade. Ele precisa ser assumido como uma estratégia dentro do seu negócio. E acredito de verdade, se você não assumir hoje, né, eu acho que você vai ficar para trás. Eu acho que você vai ficar para trás. Também acredito muito nisso, né? Inclusive, a gente estuda isso diariamente e já faz parte há algum tempo já da nossa rotina, tá? A gente está todo o tempo aprendendo, eu e o Thiago. E a gente está aqui para compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento com vocês. E eu acho que aqui no YouTube dá para vocês deixarem perguntas. Se vocês quiserem deixar perguntas, podem deixar. Que Deixa no comentário aqui embaixo, né? Uhum. E que a gente vai responder. E vai ser um prazer poder ajudar cada um de vocês. Muito bem, muito bem. Então, eu vou deixar aqui nossas redes sociais, né? Deixa eu botar aqui que eu sou muito... Essa ferramenta é muito bacana, mas eu ainda estou aprendendo. Ó, quem quer seguir a gente aí nas nossas redes sociais, odonto.outliers, no Facebook, no Instagram, nosso site, odontooutliers.com.br. E, como isso não foi uma live de fato, né? Foi uma live fake, se você quiser fazer alguma pergunta, você pode estar lá no nosso grupo de WhatsApp, fazer a pergunta, ou quem quiser saber do grupo do WhatsApp, manda uma mensagem aí no 91 984 22 0339. Enfim, use e abusa desse telefone para interagir com a gente, sabe? E também, se quiser fazer algum comentário, fazer alguma coisa, colocar alguma coisa para a gente, uma sugestão, uma dica, coloca no comentário aí, ou então manda mensagem no WhatsApp. Beleza? Então, acho que a gente encerra por aqui. Eu espero que a gente possa ter passado para você uma informação relevante. Se você acha que vale a pena, vai lá, gosta, clica no joinha, certo? E compartilha para os seus colegas, para os seus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, sei lá. Faz o Odonto Outliers chegar o maior número possível de dentistas no Brasil. Beleza? Um grande abraço para todos vocês e até a próxima, né? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.